Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 8 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é receita culinária, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Além das habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF03LP11 e EFLP0314. E os descritores que valem um destaque a mais são D1 e D12. As habilidades destacadas referem-se à leitura e compreensão de textos injuntivos instrucionais, considerando a situação comunicativa, o tema e assunto do texto e ao planejamento e produção de textos nessa ordem. Os descritores, por sua vez, correspondem à localização de informações explícitas e à identificação da finalidade do gênero textual. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino um Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta inicial de levantamento de hipóteses situa-se no universo temático, visto que questiona hábitos e gostos alimentares, bem como a importância de hábitos saudáveis, tais como alimentação adequada e prática de exercícios físicos. Nesse sentido, a questão pode acionar nos alunos seus conhecimentos prévios a respeito de gêneros textuais que geralmente abordam esse assunto, como, por exemplo, guias de orientação sobre saúde, cardápios, textos informativos ou argumentativos sobre alimentação e atividade física, dentre outros. Convém ressaltar o papel da imagem que alude ao fazer culinário, lembrando, portanto, as receitas culinárias. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O texto do quadrinho apresentado na questão 2 fornece, por meio da interpretação dos elementos verbais e principalmente dos não verbais, pistas para a descoberta do gênero textual, visto que reforçam mais uma vez a atividade culinária. Para compreender os quadrinhos, os alunos devem analisar os elementos não verbais e identificar as ações do personagem, os objetos usados por ele, as expressões dos potes de ingredientes e do próprio personagem e a nota musical, que ao mesmo tempo representa o assovio e alude ao tempo de espera entre um procedimento e outro. Fomente a análise desses aspectos e prossiga com a leitura da Super Dica, que possibilitará a confirmação ou a refutação das hipóteses dos alunos. Realizem as propostas das questões 2, 3 e 4, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto.
Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que apontam para uma tarefa de escrita. Para realizá-la, os alunos farão inferências baseadas em seus conhecimentos sobre diversos gêneros textuais que circulam na sociedade. A partir delas, eles podem ativar informações sobre ingredientes, procedimentos, quantidades, utensílios, escolhas lexicais pertinentes ao gênero textual receita, dentre outros. É pertinente que surjam inúmeras possibilidades de gêneros, como os poemas e os gêneros narrativos, portanto, apreciem e valorizem a criatividade dos alunos. Durante o compartilhamento dos textos, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas produções e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a proposta da questão 1. A receita culinária é um gênero textual de natureza objetiva, que requer do leitor um posicionamento ativo e organizado. Nesse sentido, cada parte dela contribui para essa organização e a sua leitura pode ser orientada e operada de diferentes formas, isto é, o leitor pode considerar a parte dos ingredientes para fazer a lista de compras e, em momento posterior, checar e separar as quantidades necessárias para a preparação da receita. Assim, ela será lida mais de uma vez e cada leitura apontará para uma ação distinta. Apesar do seu caráter objetivo, recursos podem ser mobilizados para torná-la atraente aos olhos do leitor, como o título e a imagem. Além desses elementos, a apresentação, embora não seja obrigatória, também pode seduzir o leitor. Tendo isso em vista, converse com os alunos sobre as características desse gênero textual e as circunstâncias que envolvem a sua produção e circulação. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2 e 3. O texto do quadro Quer Saber Mais contribui para a ampliação do repertório sociocultural dos alunos, uma vez que contextualiza a receita do texto quanto à sua origem e apreciação. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja convidado antecipadamente um professor ou uma professora de matemática. Ele ou ela deve ser previamente orientado em relação às sugestões de orientações para o professor. O objetivo é que possam contribuir com a ampliação de conhecimentos matemáticos necessários à execução de uma receita culinária. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para que a receita culinária cumpra o seu propósito comunicativo, o leitor deve agir, seguir as orientações, planejar as ações antes da execução desses passos. Dessa forma, os alunos compreenderão as situações envolvidas na recepção e circulação das receitas, levando em conta a mobilização do leitor em relação a ela. Além disso, os leitores mobilizados para a ação ativam inúmeras habilidades relacionadas à identificação da finalidade do gênero textual e à localização de informações explícitas. Trata-se, então, de abordar de forma consciente substantivos, numerais e verbos, bem como unidades de medida. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução para as questões 2 e 3. No texto em estudo, destaca-se a linguagem como outro recurso de sedução do público leitor, visto que ela visa a aproximação e a identificação com ele, conferindo ao texto traços mais subjetivos. Considerando essa particularidade, é pertinente que os alunos conheçam receitas diversas, veiculadas em diferentes suportes, visto que eles influenciam na escolha de registro do emissor.
A BNCC destaca como forma de ampliar as possibilidades de participação na cultura digital e contemplar os novos e multiletramentos, a necessidade de reflexão sobre as transformações ocorridas nos campos de atividade em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, do uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da web, isto é, sobre os novos gêneros do discurso e novas práticas de linguagem próprias da cultura digital, ou a transmutação e reelaboração dos gêneros em função das transformações pelas quais passa o texto, as novas formas de interação e de compartilhamento de textos e a configuração do papel de leitor. O texto em questão é um exemplo desse tipo de transformação. O propósito comunicativo não é apenas instruir, mas atrair patrocinadores e, para isso, buscam atrair o público por meio de uma modalidade de linguagem mais despojada, gerando mais interação. Essa lógica colabora para a compreensão sobre o uso dos pronomes de segunda pessoa e dos registros coloquiais na receita em estudo. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução para a questão 4. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar um momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita de seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias da letra da canção sugerida nas orientações para o professor. Esse recurso será necessário à revisão e consolidação de conhecimentos sobre a construção composicional, as marcas linguísticas e o conteúdo temático do gênero textual receita culinária. A letra da canção sugerida, Receita de Felicidade, do cantor e compositor Toquinho, se assemelha a uma receita culinária, principalmente pelas escolhas lexicais, como se verifica nos verbos no modo imperativo, misture e junte, empregados na prescrição dos procedimentos, e nas palavras pedacinhos, pouquinho, pontinha e pitadinha, usadas para expressar quantidades. Note-se, no entanto, que o caráter subjetivo do texto, a lista dos ingredientes, as medidas imprecisas, por exemplo, não atendem à finalidade esperada para uma receita, visto que se busca, por meio da música, evocar sentimentos. Perceber essas diferenças sutis entre os 2 gêneros, compreender as razões que podem levar à transmutação de um gênero textual e as finalidades que eles podem assumir e, principalmente, reconhecer as condições de produção e recepção das receitas são os objetivos da análise dessa canção.
Para planejar a escrita da receita culinária, os alunos devem partir do roteiro proposto na questão 1, que considera a escolha do tipo de receita, as experiências de mundo associadas a ela, o nível de complexidade, a definição do público-alvo, do suporte e dos níveis de linguagem. Essas ideias iniciais fomentarão a elaboração do texto de apresentação da receita culinária e do estilo que nela predominará. Além disso, a definição do leitor e do suporte exigirão uma postura específica do autor quanto à linguagem. Prossigam na atividade realizando a proposta da questão 2. Na questão 3, os alunos devem acrescentar outras ideias sobre a ilustração, as medidas e o rendimento, por exemplo. Conversem com seus alunos sobre os pratos culinários preparados em ocasiões especiais, as histórias atreladas a elas e sobre quais lembranças são trazidas por elas. Recomendem que eles conversem com seus familiares sobre a receita que escolheram e que peçam algumas dicas sobre os ingredientes e as medidas para a realização dela, para que na atividade 5 disponham de mais informação e se sintam mais motivados para a produção escrita propriamente dita. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a realização dessa atividade, acrescentamos a seguinte sugestão: providencie antecipadamente receitas publicadas em diferentes suportes, tais como livros, revistas, jornais, embalagens de produtos, dentre outros. Esse recurso será necessário à ampliação de conhecimento sobre a importância dos suportes na produção e circulação do gênero textual em estudo. No passado, as receitas culinárias eram transmitidas oralmente, de geração em geração. Depois, algumas mulheres mais jovens passaram a registrá-las por escrito, nos cadernos de receita, contribuindo para a preservação de uma cultura. Atualmente, elas circulam em suportes diversos, como jornais, revistas, blogs, livros, embalagens de produtos, vídeos, podcasts, programas de rádio, de TV, reels que circulam no Instagram, aplicativos de celular, dentre outros. Os suportes servem de base para a materialização do texto. É por meio deles que os textos circulam, acessíveis a inúmeros interlocutores ou apenas a um emissor específico. A seleção dos suportes interfere diretamente na formatação, composição e modos de leitura de um determinado gênero textual. A seleção dele deve estar alinhada aos propósitos comunicativos que se deseja alcançar. A fim de que os alunos analisem diferentes suportes e a relação deles com a receita culinária, distribua receitas diversas em suportes específicos, como os citados anteriormente. Proponha a análise dos diferentes suportes e depois conversem sobre os meios de circulação das receitas que eles produzirão nesta aula e quais relações eles terão com os textos. Incentivem os alunos durante a produção da receita culinária e enfatizem as condições de produção e recepção desse gênero textual, chamando a atenção deles para o suporte previamente escolhido e o público leitor. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno já com o texto escrito fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ressaltem que deverão realizar a análise do texto do colega de maneira respeitosa e contributiva para o aprimoramento. Reforçamos que a revisão da escrita é uma etapa fundamental do processo de produção textual, visto que contribui para a consolidação de conhecimentos sobre os gêneros textuais e as condições de produção e circulação relacionadas à produção deles.
bem como amplia a compreensão acerca dos diversos e sofisticados mecanismos linguísticos mobilizados durante o ato de escrever. Portanto, estimulem a valorização dessa etapa a fim de que ela se torne um hábito para os alunos. A atividade conduz à análise dos aspectos estruturais, do universo temático e das escolhas lexicais. No que concerne ao estudo da norma padrão e das variedades linguísticas, incentivem os ajustes necessários na conjugação dos verbos, na pontuação, no emprego das letras maiúsculas e minúsculas e nos símbolos das unidades de medida. Pode-se analisar também o emprego do pronome você, os adjuntos adverbiais de tempo e modo e o uso das expressões coloquiais. Aproveitem esse momento para revisar conteúdos estudados em gramática. A proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.